Fala pessoal, nessa aula a gente vai colocar a mão na massa aqui, a gente vai utilizar o padrão de projeto proxy, beleza? Como a gente falou lá na parte teórica, deixa eu ver aqui, eu já criei a pastinha do proxy, os diagramas estão aqui, né? A gente já conversou sobre isso. E o readme aqui, beleza? Como a gente falou, os proxies, dependendo do comportamento deles, eles têm variações aqui dentro. Beleza? Eu não vou fazer todas as aplicações aqui de variações diferentes, mas como eu também te falei, o proxy ele tem sempre a mesma estrutura, só muda a variação quando o comportamento é diferente aqui. Beleza? Então, não se preocupe com os comportamentos. Você só precisa entender que o que eu quero fazer nesse código que eu vou fazer aqui é colocar um objeto proxy, que é um objeto que vai ficar entre a chamada do meu código e o meu objeto real. Beleza? Por exemplo, vamos tentar fazer uma simulação aqui, ó, deixa eu colocar aqui de novo. Vamos tentar fazer uma simulação desse proxy virtual aqui no caso, que seria um proxy que controla acesso a recursos que podem ser caros para criação ou utilização. Então a gente vai simular isso aqui no código, a gente vai simular que a gente está criando um objeto que busca dados da base de dados, por exemplo, e daí a gente vai fazer também um cache desses dados que a gente buscar da base de dados, beleza? Para isso, a gente vai ter que utilizar recursos da linguagem mesmo. Então, eu não gosto de trazer a complexidade da linguagem em si para dentro do padrão de projeto aqui no caso, porque isso pode te confundir um pouco, mas eu vou ter que utilizar promises aqui, alguma coisa assim, para a gente fazer o código demorar um pouquinho para ser executado. Tá? Então, não se preocupe se você não entende de promises. Quem vem do meu curso já sabe o que são promises, mas se você está pegando isso aqui, só essa seção de padrões de projeto, não se preocupe com promise e com código assíncrono, só entenda o que eu vou fazer. Eu vou te explicar aqui que a gente vai simular um pouquinho de demora no código aqui, tá? Então, beleza. Dentro do proxy, eu vou criar alguma coisa chamada de... A gente pode chamar de System User, por exemplo. Isso é uma pastinha. Esse System User, suponha que fossem usuários do sistema aqui no caso. Né? É óbvio, né, pelo nome. E daí, o que a gente pode fazer aqui é começar criando. Por exemplo, se a gente olhar no diagrama, isso aqui que você vê aqui em todas as aulas, não todas, mas a maioria delas, é o diagrama do IED Live, que é onde eu crio os diagramas, tá? Você pode fazer upload desse arquivo e editar o diagrama da maneira que você preferir. Mas eu queria ver, era isso aqui mesmo. O que a gente vai fazer é uma interface de um usuário, no caso. Depois a gente vai criar um usuário real. E depois a gente cria o proxy. Beleza, então, dito isso aqui, a gente pode começar criando essa interface de usuário real. Então vamos chamar essa interface de, pode ser realmente, System User aqui. Ou System User Protocol, se você estiver seguindo esse padrão de nomenclatura para suas interfaces, aí pode ser System User Protocol. Vou colocar isso aqui porque parece que eu já coloquei, não me lembro bem, mas só para manter consistência, eu acho que eu já coloquei muito protocolo em nomes anteriores aqui. Então, aqui a gente pode fazer Export Interface, System User Protocol. E a gente pode falar que isso aqui tem um first name, que é uma string, tem um... Eu não vou colocar first name, last name, várias coisas aqui. Eu vou colocar só o username, por exemplo, que é uma string também. E aí eu vou fazer um método, que é nesse método que eu vou fazer a demora. Então, suponha que eu tenha esse usuário, no caso aqui, normal, e eu vou fazer a demora para, por exemplo, coletar os dados desse usuário na base de dados. Não suponha que a gente queira, por exemplo, get addresses, para obter os endereços desse usuário aqui. Isso aqui teria que retornar uma promise, no caso aqui, que é um código assíncrono, que vai demorar um pouquinho para ser executado, e eu quero retornar endereços aqui, alguma coisa assim. Só que eu não vou pôr esse nome address aqui, porque parece que eu já usei isso, ó. Tá vendo? Eu já tenho isso aqui criado anteriormente. Então eu vou criar um outro tipo qualquer aqui. Eu vou criar export type system user address protocol. E eu vou falar que esse address, nem vou falar que é uma interface nem nada, para eu não precisar criar classes aqui para endereço. Eu vou só falar que tem uma street, que é uma string, tem uma
pode ser number aqui no caso, para ser um number mesmo. Esse number aqui do lado de cá quer dizer que eu estou falando que é a chave, né? A chave do objeto. E esse number do lado de cá é o tipo. Pode ficar confuso aqui, mas eu acho que dá para entender. Isso aqui é a chave do endereço, número. Isso aqui é outra chave do endereço. E esses azuizinhos são os tipos. Beleza, isso aqui vai me retornar System User Address Protocol, um array disso daqui, beleza? Não, suponha que meu usuário pode ter vários endereços aqui, que cada um dos endereços tem rua e número, assim por diante, beleza? Então, simples assim, nada muito complexo aqui. Agora a gente pode começar a implementar essa interface aqui. Essa interface pode ter... A gente poderia ter um System User mesmo, mas só para simular melhor, eu vou falar, eu tenho agora um Admin User. .ts que implementa esse protocolo aqui. Então esse admin user vai ser export class admin user implements system user protocol. Beleza, se ele implementa system user protocol, quer dizer que ele tem que ter first name, last name e get addresses. Então a gente pode fazer isso no constructor aqui. Esse é um construtor simplificado que eu sempre uso no caso aqui, mas você pode fazer assim, por exemplo, se você quiser, a gente pode fazer... Eu vou colocar tudo public aqui para ficar mais simples para a gente. Eu vou colocar first name, aí eu falo que first name é uma string, public last username, né, que é uma string também. Beleza? E daí, por que eu uso, na maioria das vezes eu uso outro construtor? Porque ele é bem menor aqui no caso, né? Então aqui eu tenho que colocar first name, que é uma string, de novo, tá vendo? Tem uma repetição de código aqui. String, tem que ter last username, que é uma string. E agora, eu tenho que fazer this.firstName igual first name e this.lastName ou username igual username. Beleza? Por isso que eu tendo a usar o outro construtor, que é o menorzinho, que ele já faz isso aqui tudo numa linha só praticamente, beleza? Mas você pode fazer o construtor mais longo assim também se você quiser. Beleza, agora a gente precisa do get address. Então isso precisa ser assíncrono por causa do seguinte, eu vou retornar uma promise aqui, beleza? Então isso aqui vai ser async get addresses. Beleza? E suponha que eu vá conectar numa base de dados, então se eu fosse ter que utilizar await aqui dentro, esse método deveria ser assíncrono aqui. Beleza? Mas a gente não vai usar isso aqui, eu vou criar uma promise aqui dentro. Então eu vou fazer promise, aqui vou retornar uma promise, que é system user address protocol, que é um array disso daqui. Beleza? Para a gente retornar isso aqui, a gente pode retornar uma new promise aqui, no caso. E daí, a gente pode fazer a promise mesmo. Resolve, reject. Isso é uma função. Eu acho que não vai... a gente não vai utilizar reject aqui, então eu acho que a gente não precisa. Eu vou deixar só até eu terminar de escrever o código, só para você entender que isso aqui é uma promise mesmo. Essa promise, ela precisa me retornar um set timeout para a gente simular que isso aqui vai demorar um pouquinho. Então, aqui no set timeout eu também tenho uma função onde eu vou passar o tempo que vai demorar. Vamos supor que vai demorar 2 segundos. Toda vez que eu chamar getAddress, 2 segundos é uma eternidade no código, né, no caso. Mas toda vez que eu chamar getAddress, ele vai ter que conectar na base de dados, puxar o endereço e trazer de volta. Isso que eu quero simular aqui, beleza? E aí, depois que ele fizer isso, eu posso fazer return resolve, aqui no caso. E a gente vai ter que resolver com os endereços. Então, o endereço é o quê? Tem que ter street, que é AV Brasil, e tem que ter number, que é, por exemplo, 50. Vou pôr só mais um endereço aqui. Isso aqui, como eu te falei, é só para simular. Eu estou fazendo de maneira hard-coded aqui, no caso, porque a gente tem que simular que a gente está buscando algum dado de algum lugar. Como a gente não tem base de dados, eu estou simulando isso aqui no código. Beleza, essa street aqui vai ser rua A, por exemplo, número 40. Beleza, então a gente já tem o nosso código aqui, que seria o nosso usuário. Como eu te falei, a gente não vai usar reject, só para não ficar esse errinho aqui, ó, que a gente está definido, mas não está usando, eu vou tirar o reject dali.
Então, criado o nosso usuário, se a gente quisesse utilizar, a gente utilizaria diretamente o usuário, mas se a gente quiser usar um proxy para simplificar a nossa vida, a gente pode fazer isso também. Então, esse proxy, a minha ideia é o seguinte, eu vou fazer lazy instantiation, ou seja, como a gente fez lá no Singleton, na aula do Singleton, eu vou criar esse proxy vazio, eu não vou ter nenhum usuário criado dentro dele. A partir do momento que eu precisar do usuário, aí eu crio, beleza? Isso é lazy instantiation. E eu vou também fazer o seguinte, eu vou ter um endereço dentro desse proxy aqui no caso, e nesse endereço eu vou manter uma referência para esse endereço dentro do meu proxy. Aí, a primeira vez que eu buscar um endereço, eu vou salvar o endereço que eu busquei da base de dados na referência do proxy. Das próximas vezes que eu chamar esse proxy, eu uso os dados do próprio proxy. Então, não vou bater mais no usuário real. Toda vez que eu chamar o proxy aqui. Então, esse proxy vai ser do admin user, por exemplo, ou user proxy. Pode ser, a gente pode utilizar, ao invés de admin user proxy, a gente pode criar um system user proxy, porque todos os usuários, no caso aqui, vão poder utilizar esse proxy. Então, vou colocar system user proxy.ts. Beleza? Esse System User Proxy, ele vai ser muito parecido com um usuário normal, porque ele vai também implementar a interface. Deixa eu tirar esses imports aqui, depois a gente volta. Então aqui, eu vou ter System User Proxy. E daí aqui dentro do System User Proxy, ele vai ter que implementar o System User Protocol também. Lembra que ele vai ter que fingir que ele é um usuário do sistema aqui. E daí, uma coisa que eu posso fazer é a seguinte, eu vou ter os mesmos dados, a mesmíssima coisa que eu tenho aqui. Aqui a gente pode até colocar o construtor resumido, ó, só para você ver quanto vai ficar menorzinho. Constructor. Aí eu vou colocar public first name, que é uma string, public username, que é uma string. Beleza? Esse é o construtor resumido, ou seja, é o mesmo construtor que eu tenho aqui, em basicamente uma linha aqui. Ele é menos verboso no caso, mas consequentemente ele também é menos intuitivo do que esse outro construtor aqui. Beleza? Mas aí fica a seu critério. Então aqui está pronto o nosso construtor. Uma coisa que eu quero fazer aqui é deixar dados aqui, atributos, para eu colocar o meu usuário aqui. Então vou colocar um real user aqui, que vai ser do tipo ou System User, no caso aqui vai ser System User Protocol, ou nulo, beleza? Para a gente fazer lazy instantiation. Beleza, ou seja, a gente não está instanciando esse usuário em momento algum ainda. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é... eu falei que a gente ia salvar os addresses, né? Então, real user addresses. E esse real user addresses vai ser a mesma coisa, system user addresses protocol, ou nulo no caso aqui. Só que isso aqui é um array. Deixa eu colocar um nulo aqui. Isso aqui é um array, tá? Inicialmente. Beleza, então a gente já tem aqui os atributos aqui, os campos que vão sustentar o usuário real ou os endereços do usuário real. E aí uma coisa, você pode, porque aqui ó, eu estou fazendo lazy instantiation porque eu tenho a intenção de usar esse user aqui. E isso é a intenção minha, do meu código, tá? No padrão é descrito que o proxy precisa ter uma referência para um usuário real qualquer, mas você pode fazer isso dinamicamente por injeção de dependência pelo construtor ou criar um setter aqui para você mudar o usuário, beleza? Eu não vou fazer isso aqui porque a gente só tem um usuário. Eu poderia ter um setter para setar esse usuário aqui e eu poderia ter um getter também para esse usuário aqui se eu quisesse, mas isso são detalhes, né, de implementação. Então, beleza. Criado aqui, o que a gente vai fazer aqui nesse user é o seguinte. Deixa eu fechar e tirar esse código aqui do getAddresses, porque a gente não vai fazer conexão alguma com a base de dados. E o que a gente precisaria fazer inicialmente seria, nesse aqui, fazer um return this.realuser
.getAddresses, certo? Essa seria a intenção aqui de fazer isso aqui. Porém, o meu real user, como a gente está fazendo, entre aspas, lazy instantiation, que no caso, o meu real user pode ser nulo. Então, o TypeScript vai reclamar disso. Olha, isso aqui não está retornando isso daqui que você está falando, porque esse usuário pode ser nulo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um método, pode ser privado também, ou tanto faz, create user, no caso aqui. Poderia ser um setter para você chamar externamente, tanto faz, beleza? Isso aqui são detalhes de implementação, como eu estou te falando. Esse create user, ele vai retornar um system user protocol, só que ele vai checar se this.realUser for nulo, ele vai criar esse usuário aqui. Se não, ele vai retornar o usuário já criado. Então, this.realUser igual new. E daí, aqui, ó, você está vendo que eu estou fazendo isso aqui por, entre aspas, composição, né? Eu vou criar um objeto dentro aqui do System Proxy. Você pode, como eu te falei anteriormente, receber o usuário pelo construtor ou criar ele externamente e mandar por um setter aqui para dentro. Para a gente economizar um pouco de código, eu vou criar esse usuário aqui. Então, eu vou falar new admin user. E aí, o admin user vai ter this.firstname e this.username. Beleza? Os dados do proxy. E aí, o retorno disso daqui vai ser this.realUser. Para que eu fiz isso? Porque toda vez agora que eu precisar do usuário, eu só chamo assim, const user igual a this.createUser. Beleza? Ou eu posso fazer diretamente this.realUser igual a this.createUser. Isso daqui, ele vai fazer duas coisas. De todo jeito, ou ele vai retornar o dado que já está no realUser, ou ele vai criar esse usuário se está no realUser, beleza? Isso aqui que eu fiz é simplesmente para garantir que o usuário sempre vai estar criado. Beleza, feito aqui eu não preciso mais disso daqui, e agora eu tenho o getAddresses. Só que isso aqui não está resolvendo ainda o meu problema, porque eu estou simplesmente repassando a chamada do método aqui para dentro do usuário real. E isso aqui vai demorar toda vez que eu chamar. Quer ver? A gente pode começar a criar um main aqui. Deixa eu criar aqui, ó, main.ts. E aqui a gente pode fazer alguma coisa assim, ó, .const user igual a new. Vamos chamar o proxy, né, já de uma vez. Eu ia criar o usuário, mas só para a gente não perder tempo, eu vou chamar o user, Luiz. Esse aqui é o username, né? Luiz Otávio, por exemplo. E aí a gente já tem aqui, o que é esse problema aqui? Deixa eu colocar o meu corretor ortográfico pegando o meu nome como inválido. Deixa eu colocar aqui, só para depois a gente corrige isso. E aí eu teria que colocar acento aqui. Muito estranho. Mas isso aqui foi só corretor ortográfico, tá? É problema aqui no meu próprio Visual Studio Code. Então, beleza. Criado aqui o System User Proxy aqui. Beleza. Imagine que eu chame, por exemplo... vamos fazer o seguinte. Isso aqui é assíncrono, né, no caso. Tem métodos assíncronos aqui dentro. Por exemplo, getAddress. Então, eu vou fazer uma função para a gente usar aqui. Eu vou criar uma function. E a sync function, né, no caso. Vou chamar de client code, só para a gente ter uma função assíncrona aqui. Vou retornar nada, vou executar o código que tiver dentro dessa função e vou somente isso. Então, client code executa essa função, beleza. Então, tem essa função aqui assíncrona, eu posso fazer console.log e vou te explicar. Ó, isso vai levar 2 segundos, tá? E daí aqui eu vou fazer console.log await user.getAddresses. Beleza? Eu falei que eu estou retornando void. Ah, tá. Preciso retornar uma promise porque é uma função assíncrona. Beleza. Promise void. Beleza. Então, executando aqui, ó. Isso vai levar 2 segundos, e aí levou realmente 2 segundos para ele me retornar, deixa eu fechar aqui, levou realmente 2 segundos para ele retornar os endereços. Ó. Toda vez que eu executar, ele vai levar 2 segundos. Imagine que eu tenha assim um código, ó, console.log, só para te explicar, ó, isso vai se repetir. E aí eu vou fazer for let i
igual a 0. I menor que... Vou pôr 5 vezes, para não ficar muito. E I mais. E daí aqui a gente faria a mesma coisa aqui. User.getAddresses. Tá? Então, dá para você pensar isso. Se você pensar por alguns segundos, você vai entender que esse código ele vai levar esses 2 segundos para executar e depois a cada iteração desse laço mais 2 segundos para cada chamada. Então, se eu executo esse aqui, você vai ver que ele vai levar 2 segundos, executa, mais 2 segundos, executa, 2 e assim por diante até terminar. Isso, como eu te falei, é para simular a conexão com a base de dados, né, no caso. Então, por isso que a gente está utilizando essas promises aqui. E daí eu não quero esse comportamento. Eu quero que uma vez que eu chamei esse resultado, já busquei o dado da base de dados, toda vez que eu chamar novamente, ele já venha instantaneamente, né, no caso, porque eu já tenho isso em cache. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode preencher essa variável aqui. Para isso, a gente vai precisar de um pouquinho de lógica aqui dentro do getAddress. Ou seja, o meu proxy ele vai fingir ser o usuário que eu estou implementando aqui dentro, que é o admin user, mas uma coisa que ele pode fazer aqui, no caso, é lógica para fazer cache, usar outros métodos, como esse createUser, que nem tem na interface, aqui no caso do system user aqui, ó. Ele pode fazer o que você quiser aqui dentro, então a gente vai criar essa lógica aqui, ó. Se eu já criei esse usuário, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, agora eu vou checar essa outra variável, real user address. Então eu vou checar aqui, ó, if this.realUserAddress for nulo, aí a gente vai fazer realmente a chamada. Então this.realUserAddresses igual ao await this.realUser.getAddresses. Beleza? E daí aqui a gente já pode retornar this.realUserAddress. Na verdade a gente já está retornando isso lá embaixo, então a gente nem precisa mais dessa lógica. Não, ali a gente está retornando outra coisa aqui. Então aqui eu vou retornar this.userAddresses. Beleza? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um type guard aqui no caso para garantir. Ó, nesse caso aqui, ó, nesse momento do código, esse real user addresses ou é o system protocol real user, aliás, system user address protocol, ou é um array disso daqui, ou é nulo. Beleza? Eu embolei tudo para falar aqui, mas só para te falar, ou é endereço ou é nulo aqui no caso. Então, nesse momento do código, até aqui antes do if aqui, ó, todo esse momento aqui, isso aqui continua sendo isso. Se eu retornar diretamente isso aqui, o TypeScript vai reclamar que eu não estou retornando o que eu estou falando que vai retornar aqui. Porque em algum momento essa lógica pode retornar nulo aqui. Beleza? Eu fazendo esse type guard aqui, eu garanto que toda vez que eu retornar, toda vez que chegar nesse ponto do código, o retorno somente pode ser system user address. Beleza? Então, por isso que eu fiz somente esse if aqui, e aqui embaixo eu estou retornando esse system user address aqui. Então, agora, se a gente for no nosso main e executar o mesmo código, em teoria, a gente não vai ter mais nenhuma espera depois desse isso vai se repetir aqui no caso. E aí eu vou colocar aqui só para você ver cache. Beleza? Então, deixa eu aumentar um pouquinho e executar o código, ó. Isso aqui vai levar 2 segundos, mas daqui para baixo, ó, você viu que na hora que ele entregou esse valor, tudo isso veio do cache. Eu não fechei os parênteses. Tudo isso aqui para baixo veio do cache, beleza? Então, isso aqui foi instantâneo. Por quê? Porque já estava salvo na memória. Então, isso tudo aqui foi feito instantaneamente. Beleza? Então, para isso que a gente utiliza o sistema de proxy aqui no caso. Ele é um objeto que fica entre a chamada do meu objeto real e o... Aliás, ele fica entre a chamada do meu código e o objeto real. Ele fica no meio do caminho ali. Ele repassa essas chamadas para o objeto real como e quando ele sentir necessidade de fazer isso. Nesse caso especificamente, a gente só repassa chamadas para o objeto real se a gente não tiver os dados aqui, já salvos aqui no proxy. Beleza? Então, esse é o padrão de projeto proxy. Só para a gente voltar aqui na parte teórica do README aqui,
esse proxy que a gente implementou é um proxy virtual, ou seja, ele controla acesso a recursos que podem ser caros para criação ou utilização, mas ele também faz cache no caso. Então eu consideraria esse um proxy virtual, proxy de cache. Ele pode também ser um proxy inteligente, porque além de controlar acesso ao objeto real, ele também executa tarefas adicionais para saber quando e como executar determinadas ações. Beleza? Então esse proxy aqui, ele não é só um tipo de proxy aqui, mas vários daqueles tipos ali que a gente falou lá na teoria, a gente falou também nessa aula aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!